Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Felipe Genari e hoje eu vou conduzir aqui o evento, em que a gente vai falar um pouquinho mais sobre as provas internacionais, as diferentes provas, principalmente o SAT, mas também os testes de proficiência. E eu vou entrar a fundo em como o nosso programa de preparação aqui daqui para fora para o SAT, né, funciona, como que é o nosso método. Então a ideia é falar um pouquinho dos dois. Aqui o cronograma, né, dos temas que eu vou trazer ao longo da apresentação. A ideia, pessoal, é que no final eu abra para as dúvidas de vocês, mas ao longo da apresentação fiquem super à vontade de utilizar o Q&A ou chat. Deixa eu ver se o chat está habilitado, acho que não estava. Só habilitar aqui para ir perguntando, tá? Então, para quem está começando a nos conhecer agora, daqui para fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes ao longo de todo esse processo de graduação. Foram muitos jovens através dos nossos programas, né, aprovações das principais faculdades americanas, principais faculdades europeias. O nosso time hoje tem muitos profissionais, muitos que tiveram essa vivência, estudaram fora do Brasil. E aqui o nosso maior motivo de orgulho, algumas das principais universidades que a gente teve alunos aprovados ao longo dos anos. Uh, e hoje a gente prepara estudantes, né, para os Estados Unidos, Canadá e Europa continental. Aqui resultados mais recentes de aprovações em universidades americanas, né, nos últimos 3 anos. E aqui também nas faculdades canadenses e da Europa. Acho que o principal ponto é que hoje a gente entende bem o que as universidades esperam de vocês, né, e o que os alunos precisam fazer para chegarem mais bem preparados, né, lá na frente no ano de candidatura. E sempre que eu tô, né, que eu mostro esses slides, eu tô falando com alunos, com pais, tem muita gente que tem aquela dúvida, né? Será que eu tenho boas possibilidades? Será que o meu perfil se enquadra, né, para estudar no exterior? E aí a gente tem um mapeamento de perfil e interesses acadêmicos para saber um pouco mais sobre vocês e essas possibilidades, né? Vocês respondem algumas perguntas, notas, área de interesse. Acho que vale frisar que hoje grande parte dos alunos que iniciam um projeto conosco estão indecisos em mais de uma área e muitos falam algo no começo e mudam ao longo do plano, tá? Então, ok se você mudar de ideia e ok tá indeciso aqui. Também tem muitos que estão, né, avaliando mais de um país que ainda não tem um país definido. Mas você fala um pouquinho mais sobre as suas notas, sobre as suas preferências pessoais, orçamento planejado, e a gente tem uma primeira ideia, né, dentro do perfil de vocês, quais seriam as possibilidades. Então, super recomendo. Coloquei o link aqui no chat para quem ainda não fez, faça esse mapeamento, ele é gratuito, e depois vocês recebem um feedback, né, de quais pontos positivos, quais pontos de atenção, e aí depois, se a gente for marcar uma conversa individualizada, a gente consegue ir muito mais a fundo, né, sabendo mais sobre cada um de vocês. Tá? Então, faça um mapeamento de perfil, ele é bem legal e vai dar um norte para vocês. Vamos lá. Antes de começar, né, e entrar em detalhes aqui no nosso programa, quero falar um pouquinho sobre o SAT. Acho que provavelmente todos conheçam. Hoje, a gente já, né, diferente do passado, que era uma prova menos conhecida, o SAT é o equivalente ao Enem norte-americano. Ele é exigido principalmente em faculdades americanas, mas também em algumas universidades na Europa. Tem algumas canadenses que, se você fizer, pode fortalecer a sua candidatura também. Então, é importante vocês entenderem como que é a estrutura da prova. Ela é dividida em duas áreas, né? A primeira área da prova é de Reading and Writing. São 54 questões. E o SAT, se você zera a prova, você já sai com 200 pontos. Então, a pontuação é de 200 a 800 pontos. A primeira parte aqui são 32 minutos para você responder, né, as primeiras 27 questões, e mais 32 minutos para você responder as outras 27 questões. Qual que é o principal ponto do SAT? Tempo. Então, você tem 1 minuto e 11 segundos por questão, então é uma prova rápida. E a segunda parte da prova ela é adaptativa. Então, dependendo de como você for nessa primeira etapa, você vai ter questões mais fáceis ou mais difíceis. Então, né, a prova não vai ser igual necessariamente para todos. Depois você tem, né, um intervalo de 10 minutos, dá uma relaxada, e aí vem a parte de matemática. É um formato bem parecido, né? Primeiro módulo, 35 minutos, 22 questões. Segundo módulo, mesmo formato, né? 22 questões mais fáceis ou mais difíceis, dependendo do quanto você acertou. Você tem um pouco mais de tempo, né, na matemática, mas ainda assim, uma prova corrida. O que cai, né, no SAT? Então, na parte de Reading and Writing, eles vão dividir dentro, né, a quantidade de questões nesse contexto aqui. Tá? Então, Information Ideas, 12 a 14 questões, Craft Structure,
13 a 15, Expression of Ideas, 8 a 12, Standard English Conventions, de 11 a 25 questões. Então, leitura, interpretação, né, um pouco de gramática aqui, é o que você precisa, né, saber. Matemática, o que vai cair na prova, né, álgebra, então de 12 a 14 questões, 26% da prova. Matemática avançada, né, de 13 a 15 questões, essa é a parte aqui, talvez um pouco mais, né, aprofundada aqui para os nossos alunos. Problem Solving em Data Analysis, de 8 a 12 questões, e Geometria e Trigonometria. Tá? Quando a gente compara a profundidade que a gente vai no vestibular aqui no Brasil, na matemática, e compara com a SAT, eu diria que a gente vai mais a fundo, né, quando a gente compara, né, a quantidade de matérias também que tem no vestibular, ela é mais complexa. Isso não significa que o SAT é uma prova fácil, ele tem né, as suas dificuldades, e como vocês viram, para muitos dos nossos alunos, o tempo é o que mais pega, né, porque você tem pouco tempo para responder as perguntas, então tem que realmente aprender a dominar a prova. Um conceito super interessante do SAT, e que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, é o Super Score. Então, é muito comum que os nossos alunos, nesse planejamento do SAT, das provas, repitam essa prova mais de uma vez. Na verdade, tem muitos alunos que vão fazer 2, 3, 4 ou mais vezes até. Qual que é essa estratégia? Né? Você tem o SAT várias vezes ao ano, aí você vai e faz a sua primeira prova, por exemplo, você foi super bem no inglês, tirou 750, você foi um pouco abaixo na matemática, tirou 730. Então, o seu total nessa prova foi de 1480. Se você repetir a prova, e aí você se dedicou para subir bastante a matemática, mas seu inglês caiu para 690, mas a matemática aumentou para 750, naquela prova você ficou com 1440. Mas o seu total no Super Score é 1500, somando essa primeira sessão aqui do inglês com a segunda sessão da matemática. Grande parte das universidades, a grande maioria, aceita o Super Score, então pode ser sim uma estratégia, né, interessante. Eu tenho alguns alunos que me perguntam, mas pô, então eu posso fazer a primeira prova, né, focar no inglês, se eu for bem na segunda, só focar na matemática, não fazer no inglês? Não, porque você vai estar fazendo aula digital e você tem, né, aqueles períodos que você precisa trabalhar na prova, então você não tem como investir o tempo só em uma das áreas, mas é claro que você pode se dedicar, né, com uma preparação muito maior para uma determinada área, fazer o inglês um pouco mais tranquilo, sem queimar tantos neurônios e se poupar para a matemática. Então, o Super Score é muito válido, sim, e se planejar com antecedência aqui para ter a chance de fazer a prova mais de uma vez, né, é bem importante. Um outro termo que a gente escuta bastante quando se fala do SAT, que eu imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar, é o Test Optional. Então, o que significa uma universidade ser Test Optional? Significa que as notas do SAT ou do ACT, que é uma outra prova que também, né, a gente não fala tanto aqui, mas que ela é aceita pelas faculdades, ela não é exigida no application. Então, não é obrigatório que você envie para ser avaliado, né? Ao longo dos anos, já faz bastante tempo, muitas das faculdades menos competitivas americanas, elas sempre foram test optional. E aí o que a gente viu? Durante a Covid, onde ficou mais difícil de fazer os testes, muitas universidades mudaram essa política e viraram test optional, começaram a ter mais applications, então isso virou, né, muito comum. Porém, né, no ano passado a gente já viu diversas universidades mudando e reavaliando essa política de test optional. Então, o MIT, Georgia Tech, Georgetown, as faculdades públicas da Flórida, todas são obrigatórias. Em algumas, né, elas eram opcionais. E aí é muito importante vocês entenderem, test optional, qual que é o impacto na sua application, para você. E isso vai variar muito de acordo, né, com cada estudante. Então, a primeira coisa que vocês têm que ficar muito atentos é a mesma regra para alunos americanos e alunos internacionais. A região da Flórida, as faculdades públicas, é um ótimo exemplo disso. Aluno internacional aplicando como freshman em faculdade pública por lá tem que fazer o SAT para ser considerado. Aluno local, não todas. Outro ponto relevante: a universidade que você está aplicando, será que ela conhece o seu currículo da sua escola? Então, por exemplo, a gente tem às vezes alguns casos de um aluno que estuda numa escola, numa cidade muito pequena, que é um excelente aluno, mas talvez seja o primeiro aluno daquela escola aplicando para a universidade. E aí está aplicando para uma faculdade de test optional, de repente você tem boas notas, mas o admission officer ele olha para o seu currículo e ele pode ficar, putz,
eu não sei o que esse 9 nessa escola que eu nunca vi na minha vida representa nessa cidade, né, pequena aqui do Brasil. E aí, uma boa nota do SAT pode ajudar a passar aquela segurança que ele precisa. Então, mesmo para a universidade test optional, poderia, né, ajudar. Você vai aplicar para a bolsa? Tem diversas universidades que são test optional, mas que avaliam o SAT na hora de considerar a bolsa de estudos. Então, para quem está mirando em bolsa, né, isso é um ponto de se considerar. E por fim, você pode enviar a sua nota mesmo se ela for test optional? Sim, você pode enviar, não vai atrapalhar. E aí o que a gente sempre recomenda para os alunos é: vamos se preparar para o SAT. Se você for bem, vai fortalecer a sua candidatura. Se você não tiver uma nota boa para aquela universidade e ela é test optional, a gente pode omitir aquela universidade, mas enviar para aquelas que vão, né, de fato te ajudar. E aqui alguns exemplos, né, de universidades que o SAT ele é obrigatório. Tá? Então, importante vocês entenderem bem esse conceito para não se confundir né, não deixar de enviar a nota ou de fazer o SAT para uma universidade que pode acabar abrindo portas. Como eu falei lá atrás também, o SAT ele tem muitas datas para vocês se planejarem. Então aqui, né, quais foram as datas desse ano de 2025? Aumentou, né? Antes a gente não tinha essa prova aqui de setembro e agora ela tem. Então são 8 datas. Tem várias chances. Né? Acho importante vocês se planejarem com antecedência para quem já está, né, no segundo ano do ensino médio em currículo brasileiro ou no ano anterior da candidatura, né, quem está no currículo internacional, já vale a pena começar a se planejar para fazer a prova talvez nesse semestre. Né? Muitos dos nossos alunos têm os melhores resultados, começam esse planejamento com mais antecedência. E é uma prova também que tem vários locais aqui no Brasil, aqui eu trouxe os estados, tem, né, muitas opções aqui para os estudantes. Só sempre tem que estar muito atento, pessoal, porque não necessariamente em todos os test centers tem provas todas as vezes. E aí os test centers vão, né, confirmar quando eles vão aplicar, se eles aplicam ou não. Então, muita atenção, mas planejando com antecedência, né, você consegue reservar a data em um lugar mais conveniente para você. E aí, pensando no SAT, daqui para fora tem, né, um preparatório específico para a prova, que é o método daqui para fora. Aqui, né, os nossos professores, né, de SAT, e a grande ideia do nosso curso, pessoal, é ajudar vocês a chegarem na melhor nota o mais rápido possível. Então, é um programa, né, de estudos bem individualizado, com esse intuito de otimizar o seu esforço. Primeira coisa que todo aluno na preparação conosco vai fazer: um simulado diagnóstico inicial do SAT para eu entender quais áreas do SAT você está dominando muito bem, quais áreas do SAT você tem uma maior margem de evolução. E a partir disso, vocês têm uma reunião com um dos nossos professores e que vai montar, né, o seu plano de estudos. Então, por exemplo, se você for muito bem em matemática e mal em inglês, e seu colega está fazendo o mesmo, né, vai fazer o nosso programa, e ele foi bem em inglês e mal em matemática, apesar de vocês fazerem o mesmo programa, o plano de estudos de um vai ser completamente diferente do plano do outro. Então não é tipo um cursinho que todo mundo vai ver aula 1, aula 2, aula 3, ele é sempre, né, bem personalizado e ele pode ir mudando ao longo do tempo. Então a gente tem, né, o nosso time de professores. O foco do curso não é só ensinar vocês sobre o conteúdo, mas como resolver os exercícios de forma eficiente, aprender os macetes da prova. Tem que fazer muito simulado, então ter uma agenda de simulados consistentes é o que vai, né, vocês terem entender essa prática. Né? E monitorando o desenvolvimento. O SAT vocês acabei não falando na parte de matemática, mas você pode usar a calculadora, né, a calculadora gráfica, que é a Desmos. Boa parte dos nossos alunos não estão adaptados, né, de como usar essa calculadora. Então a gente vai, né, ensiná-los. Inclusive a calculadora você pode ter ela física ou usar do próprio aplicativo do SAT no computador. E aí é uma combinação. A gente já tem todo o conteúdo, né, previamente gravado, mas a gente tem uma agenda de aulas ao vivo que acontecem. São 80 aulas ao vivo por semestre, de dia de semana à noite e de sábado de manhã. Qual que é a ideia? É que o professor monte esse seu plano de estudos, que pode combinar, né, as aulas ao vivo com algumas aulas gravadas. Temos plantões de dúvidas também, né, toda semana. Os alunos podem agendar plantões de dúvidas individuais. Então, a ideia é dar todos esses recursos e realmente ajudar vocês a estudarem aquilo que de fato é relevante, que de fato vocês precisam e montar um plano que seja sustentável para vocês conciliarem junto com as outras demandas que tem
de escola, né, de atividades extracurriculares ao longo desse projeto. Então, como é que vai funcionar? Fase 1, né? Fez o simulado. Esse primeiro simulado a gente gosta até de fazer ele sem tempo, que é para realmente ver quais áreas você domina, quais áreas você pode evoluir. Tem a reunião com a equipe, monta o programa de estudos, faz a primeira prova, revisa o resultado, avalia se tem alguma, né, nova estratégia que você precisa fazer, mudar, e a gente vai, né, nessa toada até chegar na meta de notas necessárias. Então também não é um programa que você vai ter 3 meses para fazer, você não conseguiu. Não, é até a gente conseguir, né, atingir aquele objetivo de cada aluno. E aí, mais uma vez, né, são aulas ao vivo, sempre com essas oportunidades para os alunos poderem interagir. Eu quis trazer aqui também alguns exemplos de histórias, né, de estudantes que fizeram e como foi a evolução deles. Tá? Aqui eu preservei os nomes dos alunos, porque tem alguns detalhes pessoais, mas a primeira aluna, né, ela evoluiu de 1090 para o 1510. E esse foi um caso que a gente já viu algumas vezes, casos similares, né? Porque ela era uma aluna boa, tinha, né, um bom nível de inglês fluente, ia bem em exatas, e no primeiro simulado do SAT ela tirou 1090. Ela tinha, né, objetivos muito altos, queria estudar nas principais faculdades, ela esperava alcançar acima de 1500, então ela ficou um pouco chocada, né? Poxa, como que eu fui tão abaixo assim nesse primeiro simulado? Nas sessões individuais que ela teve, uma das professoras começou a perceber que ela era uma aluna muito perfeccionista. Tipo, então, ela gastava tempo para responder as perguntas, ela tinha muita dificuldade de pular uma questão, porque ela queria resolver, queria chegar na melhor questão, tal, e acabava que ela, né, porque parece deixava as questões, algumas das questões fáceis sem serem resolvidas, porque ela ficava focando muito até ela conseguir chegar na resposta correta. Então, com ela, a gente teve que treinar muito, ela ser mais ágil, estratégica, tipo, sabe, deixar passar, tudo bem, se não souber, você vai para a próxima. E isso foi, né, começando a dar confiança para ela depois de 8 meses, né, dentro do programa, e na terceira tentativa dela, na prova, ela conseguiu chegar no 1510. Tá? Eu vi aqui que a Maísa falou para eu mandar o formulário. Maísa, eu coloquei o link no chat. Veja se você recebeu. Eu acabei de encaminhar o link aqui para vocês. O segundo caso é do JF. Ele, né, iniciou a preparação. E no colégio dele tinha um mito que o ACT, que era outra prova, era mais fácil, principalmente para quem tinha um perfil mais forte em ciências, né? Para quem não sabe, o ACT, além de matemática e inglês, tem uma parte de ciências. E como ele era um aluno bom, né, nessa área, ele falou: acho que eu vou focar no ACT. Foi estudando, tentando fazer o ACT, acontece que ele, né, não conseguiu passar dos 27 no ACT, depois de 2 tentativas, um tempo de estudo que é um máximo de 1270. E o ACT é uma prova que tem menos tempo ainda para você responder as perguntas. E ele já estava se preparando conosco, a gente incentivou, né, que ele começasse a se preparar para o SAT, e ele acabou mudando de rumo. Na primeira tentativa do SAT, ele já teve um simulado mais alto, de 1380, só que ele sabia que dava, né, ainda para melhorar. Com ele, a principal questão foi gestão do tempo de prova, ele tinha dificuldade com isso, e se aprofundar muito na análise do porquê que ele errou aquilo que ele errou. Então ele tinha, né, muito aquele hábito de olhar só o gabarito, não sei o que e tal, então teve que voltar a fundo e realmente focar nessa estratégia de gestão de tempo, que é uma das maiores dificuldades dos alunos do SAT, e ele tinha ainda mais, né, como ele teve com o ACT, que era ainda mais rápido, e aí ele acabou saltando, também depois de 3 tentativas. O dele, ele fez 1 ano do programa né, de preparação de provas, ele chegou no 1520. Tá? E o último exemplo, né, do nosso aluno aqui do RS, ele acho que ele é um perfil que a gente já viu bastante casos, acho que talvez muitos de vocês identifiquem. Ele ia bem no simulado, mas chegava na prova, ele dava uma travada, o emocional pegava e ele tirava abaixo do que ele sentia, né, nos simulados. Com ele, foram 2 pontos que a gente teve que treinar. A gente percebeu que ele cometia erros bobos, né? Quando ele chegava na prova, falou, putz, eu errei aquela coisa fácil, eu errei aquela coisa fácil. Então, nesses erros bobos, a gente treinou exaustivamente até que ficasse tão automático que mesmo ali no dia da prova que ele fosse ficar mais nervoso, putz, já fiz isso muitas e muitas vezes, eu não vou errar, porque já tá, né, tá na minha mente aqui. E no nosso time, que nem, né, não faz nem parte do time de test prep, mas nada daqui para fora, a gente tem uma psicóloga que já trabalha conosco há muito tempo, a Gabi Ribeiro.
E ela orienta os nossos alunos muito nas questões de trazer ferramentas para os alunos lidarem com os applications de forma geral. E no caso desse aluno, ela trabalhou muito com ele, né, em ferramentas para lidar melhor com a ansiedade dentro da prova, respiração, enfim. Tudo isso acabou combinando, né, numa evolução dos 1280 para o 1520. E no caso dele, foi até mais rápido. Foi em 4 meses, né, da preparação. Então, é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Quanto tempo demora a preparação do curso do SAT para você evoluir? Putz, varia bastante, pessoal. Varia bastante. Eu tenho alunos que às vezes chegam para nós mais em cima da hora, no último ano, que tem que fazer um baita de um intensivo, tem 2 meses, um mês para se preparar para uma prova, e se dedica bastante com um plano, pode evoluir. Os alunos que chegam mais cedo, é legal que a gente consegue fazer isso com mais longo prazo. Vocês não ficam tão sobrecarregados. Você pode tentar a prova, né, algumas vezes e dá para montar um plano, né, ao longo de vários meses e ser mais, né, mais leve para os estudantes. Aqui alguns outros exemplos, né, de evoluções de alunos e feedbacks aqui de famílias. Tá? Então, só recapitulando, acho que o grande ponto aqui do nosso programa é para realmente ajudar a chegar nas melhores notas, né, focar, ajudar vocês a investir o tempo da forma correta e chegarem na nota, uma melhor nota o mais rápido possível, porque a gente sabe que num projeto de estudar fora e nos alunos do dia a dia de hoje tem muita coisa acontecendo e não é tão simples aí de, né, conciliar todas as etapas do projeto junto com essa preparação. Seguindo aqui, né, antes de abrir para as perguntas de vocês, quero trazer um pouquinho mais as outras provas que são exigidas pelas universidades de fora, falar um pouco aqui das provas de proficiência. Hoje as provas, né, mais aceitas pelas universidades de lá, e as duas mais comuns que os nossos alunos fazem, o TOEFL e o IELTS. Ambas as provas são parecidas, vão exigir as mesmas coisas. Né? O TOEFL ele vale 120 pontos, o IELTS vale 9 pontos. O TOEFL, que é o mais bem aceito, pessoal, é importante vocês terem essa atenção, é o computer-based, é o que você faz, né, no computador. Eu sei que tem muitas escolas de inglês, algumas escolas parceiras nossas que fornecem o TOEFL no papel, e ele é aceito para algumas faculdades, mas é uma quantidade menor se comparada com o TOEFL no computador, mas já dá uma ótima base de onde vocês estão. O IELTS, especialmente para quem pensa em estudar no Reino Unido, ele é bem importante. Esse UKVI aqui significa United Kingdom Visas. Então, ela é uma prova que ela serve para você tirar o seu visto estudantil no Reino Unido. O TOEFL tem validade de 2 anos, o IELTS não tem validade. Né, aqui os valores, você pode repetir mais de uma vez a prova. O TOEFL tem vários locais, né, espalhados pelo Brasil, né, geralmente tem 1 ou 2 vezes por semana, então tem bastante disponibilidade mesmo. A nota chega mais rápido. O IELTS já é um pouco mais, né, restrito, são nessas 3 cidades aqui. Tá? Muitos de vocês, né, devem, ou já devem ter escutado das outras possibilidades de provas. Então, muitos alunos nossos se preparam em escolas, né, de inglês, ou a própria escola já faz o preparatório pelo Cambridge. O Cambridge aumentou muito de aceitação no exterior, por exemplo, todas as faculdades canadenses aceitam, muitas faculdades na Europa. Nos últimos anos aumentou a quantidade de universidades americanas que aceitam Cambridge também. O ponto de atenção é que, especialmente nos Estados Unidos, em alguns casos vão ser todas da sua lista que vão aceitar. Então, pode acontecer de um aluno que está fazendo Cambridge precisar fazer uma prova adicional, mas é super legal que se você tem lá, né, C1, C2 do Cambridge, a gente sabe exatamente quanto você tiraria no TOEFL ou alguma outra prova alternativa, e geralmente você não vai precisar fazer um cursinho preparatório. Você vai estar pronto, né, para a prova. Então, alunos que se preparam pelo Cambridge, né, fiquem tranquilos que vocês estão, né, prontos para fazer qualquer outra prova, qualquer necessidade que tiverem aqui. E por fim, o Duolingo, uma prova que cresceu muito nos últimos anos, né, de aceitação. Ela tem alguns pontos positivos. Ela é mais barata do que TOEFL, do que o IELTS. Você não paga para enviar o teste para a universidade e você faz ela de casa. Né? Então, ela é uma prova bem interessante, aumentou muito a aceitação dos nossos alunos de universidades. Então, pode ser um caminho interessante também aqui para vocês avaliarem. Uma pergunta que eu tenho bastante, né? Eu estudo numa escola internacional, eu fiz high school fora, ou eu faço um high school adicional à minha escola aqui no Brasil, eu tenho que fazer um teste de proficiência?
Existem sim, né, casos que você fez o high school no exterior, faz um currículo internacional, tal, que você consegue ser isento de fazer o teste de proficiência. O que que acontece? Na nossa experiência, não existe um padrão em que todas as universidades vão aceitar um caso. Vai variar muito de faculdade para faculdade. Então, é muito comum que um aluno na lista, mesmo tendo feito high school, estudando uma escola internacional, vai ter algumas universidades que vão isentar, mas vão ter outras que não. E aí, pela nossa experiência, é melhor você se preparar, tirar isso do caminho, do que chegar na última hora e falar, putz, agora tem essa faculdade que eu quero muito, eu não fiz, e aí eu preciso da prova, até porque geralmente alunos que têm esse perfil aqui costumam tirar de letra, tá? Esses testes de proficiência. Por fim, falando também de testes de proficiência, mas aí para quem pensa em estudar na Espanha, os cursos que são ministrados em espanhol, você vai precisar fazer o DEL ou o CIEL. Elas são provas bem parecidas, né, em termos do que elas exigem. A diferença do CIEL você pode fazer tanto presencial ou online, mas a aceitação nas faculdades da Espanha ela é, né, bem parecida. O DEL ele é um pouco mais barato que o CL e ele tem um benefício de não expirar, né? Em compensação, também tem datas um pouco mais restritas. Mas para os nossos alunos aqui em espanhol, cada um vai por um caminho, mas são ambas provas com o mesmo nível de aceitação para quem quer estudar na Espanha. Por fim, né, antes de abrir aqui para as perguntas de vocês, quero falar um pouquinho do Enem, de como ele é avaliado nas faculdades de fora, e dar alguns exemplos de testes das próprias universidades. Então, primeiro, falando mais de Portugal, se tem alguém que pensa em estudar em Portugal, pessoal, o Enem ele funciona de uma forma muito similar como funciona aqui no Brasil. Então, cada universidade vai ter uma nota de corte que vai variar dependendo do curso, dependendo do que você quer fazer, e é uma nota classificatória para você ingressar para a faculdade. Então, é realmente bem parecido, né, como o que a gente tem aqui. E aí a gente tem que ter muita atenção quando a gente olha para o Enem nos outros países. Eu trouxe aqui alguns exemplos de universidades que vocês forem pesquisar, elas vão falar que elas, né, aceitam o Enem, mas em sua grande maioria, faculdades no Canadá, nos Estados Unidos ou na Europa, fora de Portugal, o Enem ele é uma das etapas do processo seletivo. O que isso significa é que você, né, não é só você enviar a nota do Enem que você está aceito na faculdade. Eles vão avaliar seus históricos escolares, em alguns casos podem pedir, né, alguma matéria específica, mas o Enem é um dos critérios que vão ser considerados, tá? Sempre tenha muita atenção aqui, porque eu já vi alguns alunos de, pô, vou me candidatar para a UBC aqui, só preciso mandar meu Enem, eu ver que eles aceitam, ou a NYU, já vi muitos alunos, eles aceitam o Enem, então eu vou mandar o Enem, mas tem diversos outros pontos também que vão ser considerados, tá? E aqui alguns exemplos, né, de Portugal aqui também, né, do que eu mencionei. As notas lá vão variar, né, de acordo de cada curso. Aí tem que ter um ponto de atenção também, que tem notas de corte, às vezes mínimas, para validar a sua candidatura, mas às vezes não necessariamente essa nota mínima garante a sua admissão. Então é o mínimo que você precisa para poder aplicar, e aí pode ser que para entrar seja uma nota mais alta, e também vai variar bastante de acordo com cada curso. Antes de abrir aqui para as perguntas de vocês, então eu quero explicar um pouquinho, né? Eu falei do nosso trabalho para o SAT, mas ele é mais amplo, né? Então, além do curso preparatório para o SAT, a gente, né, trabalha com os alunos em todos os aspectos aqui envolvidos da candidatura. Para quem está no nono, décimo ou décimo primeiro, ou primeiro e segundo ano, né, em currículo brasileiro do ensino médio, a gente tem um programa de preparação. Aqui, a gente vai colocar muita energia e tempo em orientar os alunos com as atividades extracurriculares, o que fazer, por quê, quando, quais atividades são mais interessantes de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos, pensar nelas também de forma estratégica, que caibam no seu dia a dia, no seu tempo. A gente trabalha nessa performance acadêmica, quais são as notas que você precisa no tipo de universidade que você quer, dependendo do país que você quer estudar, vale a pena você fazer determinada prova, determinado currículo, não vale. Né, estratégias de estudo aqui. Né, temos a parte de preparação para as provas, como eu mencionei, e eu falei aqui no começo também que a gente tem muitos alunos que começam um projeto conosco indecisos. A gente tem a parte de orientação de escolhas acadêmicas, que é uma antiga orientação vocacional, para ajudar os alunos a se conhecerem um pouco mais. Quais são as áreas que melhor combinam com você? Se você escolher essa área no exterior, quais que tipo de porta se abre lá fora? Dá para você voltar e atuar aqui no Brasil? Quais são extracurriculares relacionadas com essa sua área de interesse para te dar uma bagagem melhor para você escrever suas redações sobre isso depois, por exemplo?
E a gente tem os alunos artísticos também, que vão mirar em cursos como arquitetura, design, moda, atuação, que a gente começa a trabalhar nas habilidades que esse aluno tem que desenvolver para construir o portfólio lá na frente. No último ano, é um programa de candidatura, onde a gente vai ajudar na seleção das universidades, pesquisa sobre bolsa de estudos, toda orientação nas redações, né, que a gente divide em duas fases. No primeiro semestre do último ano, tem o programa de Writing Program, para começar a trabalhar nos textos exigidos, e no segundo semestre, com a lista de faculdades pronta, a gente trabalha nos textos específicos, além de todo o suporte no application, pesquisa de prazos, pré-requisitos, bolsas, envio das candidaturas, e toda orientação no pós-admissão, conectar os alunos, né, com estudantes que estão lá, quando os alunos estão fazendo as visitas para escolher as faculdades. Damos esse suporte até o estudante chega lá e tem um time que fica aqui para orientar ao longo do período universitário. Aqui tem um exemplo do Gui, que estuda economia lá em Harvard, e o time da Daqui para Fora, que acompanhou ele nesse projeto. Então, a Carol foi a mentora da fase de preparação, de orientação de extracurriculares, Thalita, orientadora de application, que fez a gestão das candidaturas, o Rafa, estrategista, que ajuda na escolha e seleção de faculdades, o Gui fez o nosso curso preparatório para o SAT, e o Jamal foi o orientador de redação deles. O Jamal tem uma história bem legal, é um ex-admission officer de uma faculdade americana, então tem bastante experiência do outro lado. E a Gabi Ribeiro, a nossa psicóloga, que deu até o exemplo, né, que orienta os alunos quando tem necessidade. A ideia aqui é que ela, né, ajude o estudante a fazer uma melhor gestão das coisas que ele tem que fazer ao longo do dia a dia, né, principalmente no último ano, mas ao longo dos anos de candidatura, que a gente sabe, principalmente para os alunos mais ansiosos, pode, né, ser mais complexo de fazer toda essa gestão. E aí, como muita gente chegou, né, durante a apresentação, queria aqui convidá-los para que vocês façam, né, nosso mapeamento de perfil e interesses, onde vocês vão responder algumas perguntas, nota, área de interesse, preferências pessoais, quais países você gostaria de estudar, o que você já faz de extracurricular, orçamento planejado, e a nossa equipe vai ter uma primeira ideia, né, de onde você está bem, de onde você pode evoluir, e aí com isso fica muito mais fácil para a gente ter uma conversa individualizada, explicar melhor como nossos programas podem ajudar, tirar as dúvidas de vocês. Tá? Então, eu vou colocar mais uma vez aqui o meu link. E aí, pessoal, falei bastante aqui, mais de 30 minutos. Queria abrir para dúvidas, perguntas que vocês tenham. Podem ser perguntas sobre as provas, mas também sobre outros temas relacionados aqui ao processo seletivo. Quase que eu esqueço, pessoal, aqui. A gente tem gostado de fazer nos nossos eventos uma enquete para a gente saber um pouquinho mais, né, de quem são os alunos que estão, né, alunos e famílias que estão assistindo, onde você estuda, o ano que você está, quais são os seus interesses, até porque a gente está fazendo esse mapeamento para cada vez mais a gente conseguir montar eventos mais direcionados para quem está assistindo. Então, eu acabei de colocar aqui, quem puder, por favor, responder, ela é bem rapidinho. A Maísa perguntou, onde é possível realizar essas provas? Mas né, nos testes de proficiência, a grande maioria, por exemplo, vou dar o exemplo do TOEFL, né, em escolas de inglês, o SAT costuma ser realizado nas escolas, e aí tem que ver, né, qual que é a capital mais próxima que você está. Entrando em contato conosco, a gente tem passo a passo de como realizar a inscrição nas principais provas, mas vou deixar aqui para você, se você quiser informações sobre o SAT e sobre o TOEFL. ETS, esses são os sites, mas fique super à vontade, Maria Clara, se você quiser, Maísa, manda uma mensagem aqui para o nosso time, deixa eu deixar nosso contato aqui também. Se você quiser, a gente pode te encaminhar um passo a passo, né, de como realizar as inscrições das provas, te passar a lista de quais são, né, os locais que você pode fazer. Deixa eu colocar aqui. A Lu perguntou, o Cambridge para ser aceito é somente C1 e C2? Não, Lu, já tem universidades com um nível, né, de B2, por exemplo, você já poderia ser aceita. O que que acontece? A gente vê que chegando no nível C1 ou C2, aumenta muito o leque de opções de universidades que você conseguiria aplicar. Tem universidades também, Lu, que, por exemplo, né, pedem o C1 do Cambridge.
você tem B2, mas tem o que eles chamam de conditional admission. Então você é admitida, só que no primeiro semestre você precisa fazer algumas aulas de inglês para evoluir, né, academicamente. Obrigado, pessoal, a todos aí que responderam. A Sofia perguntou, né, que tipo de extracurriculares são as mais indicadas? E como e onde posso executá-las? Então, essa é a pergunta de milhões, Sofia, que todo mundo me pergunta, né? Qual que são as mais interessantes? Então, acho que é importante você entender como que a universidade vai avaliar a sua extracurricular. Primeiro, por quanto tempo você fez essa extracurricular? Foi um mês antes de você enviar a sua candidatura? Foi por 6 meses, um ano? Sabe? Teve um longo período de envolvimento. Segundo, qual que foi o que você fazia dentro dessa extracurricular? Era algo que eu participava como uma membra, né, era só mais um participante, eu tinha uma posição de liderança, ou eu entrei nessa essa extracurricular e causei algum impacto interessante que ajudou ela a ter melhores resultados. É, Aí você teve algum tipo de reconhecimento, por exemplo, eu fiz a Olimpíada de Conhecimento, eu só participei. Já conta, mas claro, se você fizer e ganhar uma medalha, vai contar ainda mais. Então, o que que eu recomendo aqui, Sofia? Os nossos alunos que fizeram as mais interessantes, primeiro experimentaram coisas diferentes e buscavam extracurriculares que eles gostavam de fazer. Porque a gente já sabe que, né, como eu falei algumas vezes, tem muita coisa acontecendo, você tem várias coisas ao longo do ensino médio, preparação para provas, estudos, e aí se você chegar no seu tempo livre e fazer uma coisa que você não gosta, provavelmente você não vai fazer bem feito, tá? Então, assim, minha principal dica é procure coisas que você gosta e tente fazer bem feito, que é isso que vai ser avaliado pela faculdade. E onde você pode executá-la? Uma extracurricular, Sofia, é qualquer coisa que você faça fora do currículo obrigatório da escola. Então, hoje as escolas, muitas delas já têm dentro da escola um monte de possibilidade que você pode se envolver. Eu sempre dou essa dica de primeiro, né, procurem coisas dentro da escola. Se não souber, não tiver nada que te agrade na escola, a gente tem um monte de coisa online. Os nossos alunos, muitos deles criaram extracurriculares, a gente tem até para os alunos em preparação aqui conosco, a gente divulga, né, uns projetos dos outros, porque daqui a pouco você pode participar de algo que já existe. Tá? Mas pode ser online, pode ser na sua escola, né? Mas eu começaria pesquisando na escola. A Bia perguntou como todas as faculdades pedem provas de proficiência e nem todas pedem o SAT. Se você não tiver muito tempo, é melhor focar no preparo para a prova de proficiência? Com certeza, Bia, eu começaria, né, se você ainda não, né, que ela está pensando em aplicar esse ano, ainda não fez nenhuma prova e putz, você ainda, né, você sente que você ainda precisa se preparar bastante para o teste de proficiência, primeiro eu tiraria ele do caminho, porque essa é uma prova que vai ser exigida por todas as universidades. Sem ela, você, né, literalmente não consegue aplicar, não tem como. As faculdades vão pedir um teste de proficiência. Então, eu começaria com o teste de proficiência e depois, né, avaliaria o tempo, enfim, se vale ou não fazer uma seguida nas universidades quando você vai mirar, mas com certeza. Se você ainda não tem o teste, começa por ele, o de proficiência. Ótima pergunta. Os itinerários contam como atividades extracurriculares? Né? Então, no novo ensino médio, hoje muitas escolas vão ter os itinerários formativos, onde você pode pegar, né, aulas opcionais. Os itinerários, Bia, eles fazem parte, eles são curriculares, né? Eles fazem parte do currículo dos alunos. Mas, muitos alunos nossos começaram nos itinerários e aquilo se tornou algo para depois virar uma atividade extracurricular. Então, acho que eles abrem muitas portas. Então, você começa a se desenvolver dentro de algum interesse e ele pode vir a se tornar algum projeto, alguma coisa que você vai fazer no futuro. Então, apesar de ser curricular, muitos alunos aproveitam o que eles fazem lá e depois tornam em algum tipo de projeto extracurricular. Acho legal mais um ponto sobre as extracurriculares, né? Quando vocês forem aplicar, a grande maioria das faculdades, pessoal, não vai exigir que você tenha, né, todos os certificados, tudo que você fez. Você vai listar as extracurriculares com uma breve descrição do que ela foi. Em muitas faculdades europeias, já é mais comum que você fale das extracurriculares na sua carta de motivação. Então, lá, menos universidades na Europa têm, como nos Estados Unidos, esse espaço para você listar várias, então você acaba falando mais na hora que você está, né, fazendo a carta de motivação, a redação para a universidade. Caso não tenhamos mais dúvidas, eu queria muito agradecer aqui, né, a presença de todos. Espero vê-los aí nos próximos eventos. E obrigado, uma ótima semana. Nos vemos nos próximos. Boa noite, tchau, tchau.